Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja conosco, que o Espírito Santo nos capacite, nos direcionando a fazer o que é agradável ao Senhor. Neste mundo de desigualdade, eu decreto generosidade e reciprocidade a todos que se conectarem conosco com a permissão do Pai. Amados, o capítulo 4 de 1 Samuel narra um evento trágico na história de Israel, envolvendo uma derrota significativa para o povo de Deus nas mãos dos filisteus. Neste capítulo, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus entre seu povo, também desempenha um papel importante. Os israelitas entram em batalha contra os filisteus e sofrem uma grande derrota, com aproximadamente 4.000 homens mortos no campo de batalha. Após a derrota, os líderes de Israel decidem trazer a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo em Siló, para o acampamento do exército, pensando que isso traria a presença e o favor de Deus, tornando-os invencíveis. Quando a Arca da Aliança chega ao acampamento, os israelitas gritam de alegria, acreditando que Deus estava presente entre eles. No entanto, essa confiança é infundada, pois os filisteus interpretam a chegada da arca como uma oportunidade de seus próprios deuses ajudarem-nos. Eles lutam com mais determinação e derrotam novamente os israelitas, matando 30.000 homens, incluindo os 2 filhos do sacerdote Eli. Quando Eli, o sacerdote, ouve a notícia da derrota e da captura da arca, ele cai para trás e morre. A morte dos filhos de Eli e a notícia da captura da arca causam um choque tão grande que sua nora, a esposa de Fineás, entra em trabalho de parto e morre ao dar à luz. Os filisteus capturam a Arca da Aliança e a levam para a cidade de Asdod, onde a colocam no templo do seu deus Dagon. No entanto, Deus mostra seu poder, fazendo a estátua de Dagon cair com o rosto no chão diante da arca. Além disso, os filisteus começam a sofrer com pragas e doenças, percebendo que a presença da arca de Deus entre eles é um castigo divino. E eu convido você para lermos 1 Samuel capítulo 4. Ao final nós vamos agradecer e seguimos fazendo as reflexões das lições, dos princípios e ensinamentos que podemos aprender e aplicar na nossa vida para prosperarmos no caminho do Senhor e fazermos a diferença na vida daqueles que a gente ama e também do nosso próximo. Os filisteus tomam a arca. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofine e Fineás, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens,
ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofone e Fineás, morreram. A morte de Eli. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade toda, e a cidade toda gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Fineás, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. A morte da nora de Eli. E estando sua nora, a mulher de Fineás, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que falavam com ela: Não temais, pois deste à luz a um menino. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Pai, gratidão por esse lindo dia, por essa oportunidade de ser e fazer melhor que ontem e continuar te servindo da forma que te agrada, Senhor. Pai, obrigada pela clareza da palavra, que ela entre em nossos corações e se consolide. Que o discernimento nos envolva, Pai, e nós levemos a palavra com a Tua essência a todos que precisarem, a todos com quem nós nos conectamos com a Tua permissão, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, fortifica-nos a ser canal de bênção, Pai. Que todas as nossas ações sejam baseadas em Ti, na Tua vontade, Pai. Que tudo que nós fizermos no dia de hoje, seja para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho que aqui ouve essa mensagem, essa gotinha de amor, e compartilhe também, transbordando o que de melhor há no seu coração. Somos todos membros de um só corpo. Estamos aqui para ser canal de bênção, então sejamos bênção, bem e ação na vida de todos aqueles que a gente ama e na vida de todos aqueles que nós nos conectamos com a Tua permissão, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A cada dia um alimento maravilhoso e fortificante, né, amados? Vamos agora refletir sobre as principais lições e princípios que podemos aplicar na nossa vida e realizarmos a vontade do Senhor.
presunção e falta de busca por Deus. Os israelitas pecaram ao presumir que a mera presença da arca garantia a vitória sem buscarem verdadeiramente a vontade de Deus e seu direcionamento para a batalha. Essa atitude levou a uma derrota desastrosa. Não devemos tratar a presença de Deus com negligência. A Arca da Aliança era um símbolo da presença especial do Senhor entre o seu povo. Sua captura pelos filisteus mostra a importância de valorizarmos e reverenciarmos a presença divina em nossas vidas. O castigo pela desobediência. As derrotas e desgraças que ocorreram foram resultados do pecado e desobediência do povo de Israel. Deus permitiu que fossem castigados pelas suas ações. O poder de Deus sobre os deuses pagãos. A queda da estátua de Dagon e as pragas enviadas por Deus demonstram seu poder e supremacia sobre os deuses pagãos dos filisteus. Amados, o capítulo 4 de 1 Samuel serve como uma advertência sobre a importância de buscar a Deus em obediência, humildade e submissão, reconhecendo sua soberania e agindo de acordo com a sua vontade. Ele também destaca a seriedade de tratar a presença de Deus com reverência e cuidado, evitando a presunção e a negligência espiritual. Que essa palavra entre com clareza no seu coração. Nós devemos obediência ao Senhor porque nós escolhemos servir a Ele. Foi uma decisão do nosso coração. Nós o reconhecemos como nosso único Salvador. Embora as distrações do mundo e do inimigo a cada dia tentem nos parar, tentem nos acessar o que Deus quer que nós façamos, nós precisamos ser fortes e continuar, ser canal de bênção. Eu sei que hoje a gente sofre muito com as doutrinas erradas, aquelas doutrinas que não permitem o crescimento, não permitem a prosperidade, seja emocional, seja profissional, seja familiar. As pessoas estão se tornando pequenas, ingratas. As pessoas só se observam, só querem para si, elas não percebem mais que é na coletividade que a gente cresce. É compartilhando conhecimento, serviço, o que de melhor você tem. Quando você guarda apenas para você, você não cresce, você não prospera. Quando você compartilha, quando você ajuda, quando você pratica a reciprocidade, você está compartilhando, você está cuidando do seu próximo. E assim, Deus te faz agradável na sua vida. Então, é preciso ter calma, paciência, persistência, discernimento, de ser canal de bênção e ensinamento na vida das pessoas que a gente ama e na vida das pessoas que Deus nos permite nos conectarmos diariamente, como vocês que estão aqui me ouvindo. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.